repare que ao tentar transmitir para o TCE, surgiu essa mensagem de erro: credencial fornecida não é válida. Por que isso? Porque o SCT ele precisa de usuário e senha que o órgão possui junto ao Tribunal de Contas, junto ao ODESP, para poder fazer essa transmissão. O usuário e senha do próprio SCT não é suficiente, né? Ele serve somente para preenchimento dos dados no SCT. É preciso fornecer ao SCT, informar ao SCT qual que é o usuário e senha que o órgão possui junto ao Tribunal de Contas, lá no ODESP fase 4, para a prestação de informações. Essa informação, que é essa credencial, ela é feita nesse último ícone aqui da barra lateral esquerda. Ao clicar nesse ícone, aparece aqui então a informação de qual que é o usuário, qual que é a senha, e daí o usuário deve pressionar login para poder então extrair a informação necessária do ODESP, que vai ser utilizada para validar essa informação. Uma vez aparecido isso, então o SCT já está pronto para fazer a transmissão. Note que esse procedimento não precisa ser feito a cada transmissão. Uma vez feito, enquanto o usuário estiver logado na sessão, ele não precisa repetir esse procedimento. Mas caso haja aquela mensagem de erro de falta de credencial, basta fazer isso. Então, voltando para a tela anterior, onde nós estávamos aqui para fazer a transmissão, agora que o token foi criado pelo dado de usuário e senha do órgão junto ao Tribunal de Contas, nós vamos transmitir novamente esse documento e aguardar a resposta do sistema. E aparece aqui: pacote recebido com sucesso, aguarde seu processamento, e o ID do pacote. O que é um pacote? O pacote é esse conjunto de informações de uma determinada etapa do processo licitatório, né? Então, nós trabalhamos com a licitação, então pacotes são todas essas informações de licitação que foram transmitidas. Quando estivermos trabalhando com ajuste, o pacote vai ser o conjunto das informações sobre o ajuste, depois pagamento, execução e tudo mais. Para ver agora qual que é o status de recebimento e de processamento desse pacote junto ao Tribunal de Contas, existe essa última aba aqui, que é Situação Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, das transmissões que foram feitas. Então, aqui, repare que nós temos 3 transmissões, porque 2 não foram bem sucedidas com relação à questão de credencial, e essa última que foi feita, que consta aqui ID da mensagem, ID do pacote, e um botão aqui de fundamental importância, que é o verificar pacote. Então, a nossa advertência ao usuário, nesse momento, é o seguinte: nunca saia do SCT sem pressionar pelo menos uma vez esse verifica pacote, porque isso garante que o SCT vá até o Tribunal de Contas para verificar qual que é o status daquele pacote lá. Enquanto o usuário não pressionar pelo menos uma vez esse botão, o SCT fica sem saber qual que é a situação real do pacote junto ao Tribunal de Contas. Então, essa informação pode causar problemas para você mesmo, usuário, ao tentar mandar um outro pacote, ou para qualquer outro usuário do seu órgão, que, ao tentar mandar um outro pacote, pode ficar bloqueado até que esse pacote inicial seja verificado. Isso é uma regra de negócios para reduzir problemas de erros com base na experiência do Tribunal de Contas, e que, enquanto um pacote com problema não for verificado que tem o problema, o sistema bloqueia o envio de outros. Não é isso? Exatamente. O sistema vai bloquear, não vai permitir que se dê sequência às remessas até que essa questão seja resolvida. Então, é importante também verificar aqui a mensagem aqui em cima desse pacote, mensagem aceita pelo TCE, aguardando o processamento. Então, por enquanto, o SCT não sabe se aquele pacote foi processado com êxito ou se ele foi recusado. Pode até já ter sido recusado lá no Tribunal de Contas, mas nós não sabemos ainda. Então, vamos apertar o verificar pacote
para saber o que vai acontecer. Aqui é o resultado, documento armazenado. Ou seja, o pacote foi bem sucedido, o envio foi bem sucedido, foi recebido, foi armazenado lá no Aldesp fase 4, Tribunal de Contas. E aqui em cima, se nós dermos um refresh da tela, aparece aqui a mensagem processada aceita. Então, foi concluído aí o envio dessa licitação ao Tribunal de Contas. Apenas para fins didáticos, nós podemos entrar no Aldesp e verificar que todas essas informações a respeito dessa licitação que nós acabamos de transmitir estão lá na base de dados do Aldesp fase 4. Então, para isso, obviamente, nós transmitimos não para o Aldesp fase 4 em produção, mas para um ambiente piloto do Aldesp fase 4. Então, se nós entrarmos lá no Aldesp, essa tela, para quem utiliza o Aldesp é bem familiar, nós temos aqui uma área de piloto de testes, que é o que nós estamos utilizando aqui para esse exemplo. Entrando nesta área e fazendo uma consulta daquela UGE específica, que é uma UGE de São Paulo, da Secretaria da Saúde, da Mulher. Aí vamos pesquisar aqui, por exemplo, todas as licitações que estão lá e reparem que a que termina com 50 foi justamente a que nós acabamos de transmitir, que é essa daqui, que chegou lá e pode ser consultado. Se você abrir aqui para consulta, você vai ver todas as informações que nós preenchemos no SCT estão aqui disponíveis no Aldesp para consulta. Tá? Então, o preenchimento no SCT ele é facilitado justamente porque várias informações já estão disponíveis ao usuário por estarem na BEC ou CEAFIN ou CEAFISICO. Voltando para a tela de situação de transmissão ao Tribunal de Contas, que consta aqui mensagem processada enviada, é importante destacar que tudo que nós fizemos diz respeito a essa primeira etapa do procedimento licitatório, que é a licitação propriamente dita. Há 4 outras etapas que o Tribunal de Contas exige prestação de informações. Ajuste, que trata de contratos, aditivos, toda a parte de execução contratual, o documento fiscal e, por fim, o pagamento. Cada uma dessas etapas envolve telas, como essas daqui de licitação, e no final também essa parte de validação, transmissão ao Tribunal de Contas. Nós vamos posteriormente falar um pouco mais das outras etapas, mas por enquanto a gente vai estar terminando aqui. Voltando à tela principal do SCT, nós podemos verificar que a licitação que nós acabamos de trabalhar, que é essa terceira aqui, o ícone dela aqui à direita passa a ser verde, que significa que o bloco LIC, que é de licitação, foi devidamente transmitido com sucesso para o Tribunal de Contas. O que está em azul significa que as informações ainda estão parcialmente feitas. É preciso o trabalho do usuário para complementar as informações. E quando está vermelho é porque houve algum erro no envio. Quer dizer, o envio foi feito, mas não foi bem sucedido. O usuário precisa então entrar e verificar no detalhe o que está faltando, que informação foi feita errada. Há ainda a situação da cor amarela, que não está aqui na tela, mas que pode acontecer. Em geral, é uma situação transitória, que acontece depois que o usuário pressiona o botão verificar pacote, mas o Tribunal de Contas ainda não teve tempo de processar aquele pacote. Então, a resposta do Tribunal de Contas é, ainda está em processamento. Essa situação ficaria em amarelo. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer em algum dia de muito movimento junto ao Tribunal de Contas e que há uma fila de pacotes a serem processados um pouco maior. Pode ser que durante algum tempo fique em amarelo. E o que o usuário deve fazer nessa situação é entrar na licitação ou no pacote transmitido e clicar novamente em verifica pacote para que uma nova verificação seja solicitada
até que a cor fique ou vermelha ou verde. Então, por enquanto, é isso, e agradeço aí mais uma vez a atenção de vocês e a presença aqui do César com a gente. Muito obrigado.